Graça e paz, irmãos. Graças a Deus pela recuperação do pastor Glênio, né? Louvado seja o nosso Senhor. Um privilégio para mim, mais uma vez, estar aqui com os irmãos, para meditarmos juntos na palavra de Deus, para sermos transformados mediante a renovação da nossa mente, pela bendita palavra do Senhor. Existe, meus irmãos, no dia de hoje, nos tempos atuais, uma teologia triunfalista que diz que se você aceitar Jesus, Ele vai resolver todos os seus problemas e vai te fazer feliz. Receba Jesus, dizem eles, e Ele vai realizar os seus sonhos e vai acabar com os seus problemas. Todavia, meus irmãos, a própria Bíblia desmente essa teologia. A Bíblia nunca nos assegurou de que por sermos crentes não passaremos por problemas. Nós acabamos de assistir aqui o vídeo do pastor Glênio, nosso irmão querido, nosso pastor, e foi acometido pelo vírus. E passou um perrengue, graças a Deus agora está bem. A Bíblia desmente essa teologia triunfalista de que Jesus está aqui para resolver os seus problemas. Os profetas, basta você olhar o que aconteceu com eles, como é que eles viveram, como foi a vida deles, foi tranquila, foi suave? Isaías foi cerrado ao meio, meus irmãos, vivo. Os apóstolos, grandes homens de Deus, dos 12, 11 foram assassinados. E o que dizer então do próprio Filho de Deus? Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele foi um homem de dores, que sabe o que é padecer. A sua própria vida, meu irmão e minha irmã, desmente essa teologia triunfalista. Cada um de nós aqui, certamente, passou ou passará, não por poucas, mas por muitas aflições. De todos os gêneros. Todos nós aqui sofremos, seja na área financeira, seja na área dos relacionamentos, seja na saúde, de um jeito ou de outro você passa por aflições. Então essa teologia triunfalista é uma mentira de Satanás. A teologia bíblica, meus irmãos, é que no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, diz Jesus. O Senhor nunca prometeu a ausência de problemas ou isenção de tristeza. Ele nunca prometeu isso. O seu método é diferente. Ele concede aos seus uma alegria tamanha por meio daquilo que Ele fez. E essa alegria é capaz de sobrepujar qualquer tristeza proveniente das intempéries da vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: somos entristecidos, mas sempre alegres. E o meu propósito com os irmãos nessa manhã é compreender como que nós podemos ter bom ânimo em meio às tantas aflições pelas quais nós passamos. Como nós podemos, apesar de ser entristecidos, viver com alegria. E o texto que eu gostaria de estudar com os irmãos está na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 7. O irmão que estiver em casa também, eu convido a abrir a palavra de Deus nesse texto. Antes de nós fazermos a leitura do texto, eu gostaria de fazer uma breve introdução a essa carta. A epístola de Pedro, o tema principal dessa epístola, dessa carta, é a esperança.
a viva esperança do cristão. Enquanto o apóstolo Paulo é conhecido como o apóstolo da graça, o apóstolo João é o apóstolo do amor, seguramente nós podemos dizer que Pedro é o apóstolo da esperança. Esse é o assunto predileto dele. E quem são os destinatários, meus irmãos, dessa preciosa epístola? No primeiro versículo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, ele já diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Ele mandou essa carta aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Quem eram esses? Eram cristãos daquele tempo, que se tornaram forasteiros justamente por terem se tornado cristãos. Irmãos, a gente viveu esse ano que passou um negócio chamado lockdown, onde nós fomos proibidos de sair de casa. Vocês estão lembrados? Todo mundo aqui passou por isso. Não sei vocês, mas eu ficava indignado. Como assim eu não posso sair da minha casa? Só que esses irmãos aqui, o problema deles era pior. Porque não é que eles não podiam sair de casa, eles não podiam entrar na casa deles. Eles foram proibidos de entrar na sua casa e foram proibidos de permanecer na sua cidade. E o motivo não era um vírus, mas era a sua fé. São irmãos que perderam tudo o que tinham e foram expulsos das suas cidades e passaram a viver como forasteiros. E não apenas vivendo como forasteiros, eles eram mortos, não por um vírus, mas pela espada. E eles estavam sendo jogados no Coliseu para os leões devorarem e as multidões contemplarem e aplaudirem. É para esses irmãos que Pedro escreve essa epístola. Irmãos cujo sofrimento não pode ser comparado com o que eu e você temos hoje. E essa epístola, meus irmãos, ela não foi escrita apenas para aqueles, mas também para nós. Essa epístola é uma epístola católica. A palavra católica significa universal. É uma epístola dirigida a todos os crentes de todos os tempos do mundo inteiro. Porque eu e você, assim como eles, somos também forasteiros da dispersão. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus disse que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Vocês lembram? O irmão A.W. Tozer, quando foi expor esse texto na igreja, ele disse o seguinte: quando ele leu essa expressão forasteiro, ele lembrou do primeiro dia dele na escola. O pai dele levou ele para a escola, ele ficou lá, foi deixado lá e foi embora. Falou assim: filho, eu volto à tarde. E lá na escola, apesar de ser um lugar assim, limpinho, com cadeira, tinha professora e tudo mais, ele não via a hora do pai dele voltar. Porque ali não era a casa dele. Ele não via a hora do papai e da mamãe voltar para buscá-lo, para ele ir para a casa dele. Porque ali naquela escola ele estava como que um forasteiro. E assim somos nós aqui nesse mundo, meus irmãos. A nossa pátria está nos céus. Isso aqui, nós somos peregrinos, como o Júlio falou. Peregrinos e forasteiros aqui nesse mundo. Então essa epístola que Pedro escreveu para aqueles irmãos que estavam sofrendo tanto, ela foi escrita também para mim e para você. E o propósito de Pedro, como eu já disse, era encorajar aqueles irmãos. E encorajar você e a mim, nesse tempo que nós vivemos. E ele faz isso focalizando 2 pontos. Relembrando, meus irmãos, aquilo que nós temos em Cristo. Os benefícios que a igreja tem pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, ele explica, ele nos instrui acerca das provações, para que elas servem, qual é o propósito delas. Então, eu vou convidar os irmãos a gente fazer a leitura desse texto. 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos estudar nessa manhã, meus irmãos, dos versículos 3 ao 7, são 5 versos apenas. Mas esses 5 versos, eles sintetizam todo o assunto da epístola, que é a esperança que nós temos, os benefícios que nós temos, e as provações, para que elas servem, qual é o propósito delas.
Então, eu vou fazer uma primeira leitura de todo o texto, e aí, como a gente tem feito, a gente volta meditando verso a verso. A palavra diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados, mediante a fé, pelo poder de Deus, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais. Embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Vamos orar, meus irmãos? Oh, meu Pai, vivemos tempos difíceis, de provações. O Senhor conhece cada coração aqui, cada vida, e o Senhor bem sabe as aflições que cada um vem passando. Te pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor tome a Tua palavra e o Senhor nos edifique, que o Senhor nos transforme pela renovação da nossa mente. E por meio dessa transformação, Senhor, nós possamos experimentar qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Para que nós possamos, ó Pai, não obstante todas as aflições, viver com a alegria do Filho de Deus. É o que nós te pedimos para a glória do Teu nome. E em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aí nas mãos os nossos boletins, mas eu vou pedir licença para os irmãos para eu não utilizar o boletim. Tudo que está no boletim aí eu vou falar hoje aqui, tá? Mas eu me sinto mais à vontade para a gente se concentrar no texto bíblico. Depois, se o irmão quiser em casa reler o boletim, vai ser como uma revisão desse estudo que nós faremos aqui, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, vamos meditar nessa maravilhosa porção das Escrituras que nós temos diante de nós, começando pelo versículo 3, 1 Pedro 1, 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A primeira coisa, meus irmãos, que já nos chama a atenção é isso aqui: bendito o Deus e Pai. Por que Deus e Pai? Isso aqui, aos olhos dos judeus incrédulos, chamar Deus de Deus, ok, mas chamar Deus de Pai de Jesus, isso ofendia eles. Agora para nós, meus irmãos, que não somos como eles, incrédulos, mas crentes, e nós sabemos que Deus é o Pai de Jesus e Jesus é o Filho de Deus, para nós, o que nos chama a atenção é esse Deus aqui. Nós sabemos que Jesus é Deus, o ser eterno. Como que Deus é Deus dele? Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Filho eterno de Deus, por amor a nós, se tornou homem. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E você vai lembrar, meu irmão, que lá naquela cruz, o que ele falou? Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado por causa do meu pecado e do seu pecado, que estava sobre o Filho eterno de Deus, que virou homem para nos salvar. O Filho de Deus virou filho do homem, para que os filhos dos homens pudessem ser feitos filhos de Deus.
Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, segundo a sua, não pouca, mas muita misericórdia. Meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos lembrar, quando nós estivermos passando por alguma aflição, é das muitas misericórdias de Deus. Quão facilmente a gente se esquece disso. Quão facilmente a gente esquece da muita misericórdia do Senhor. A Bíblia diz, meus irmãos, em Lamentações 3:22, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Deus odeia o pecado, abomina o pecado. Nós, todavia, somos pecadores. Pecamos contra Ele todos os dias, desde que nascemos. E as suas misericórdias são a causa da gente não ser consumido. Irmão, nenhum sofrimento aqui na terra, por pior que ele seja, pode ser comparado ao sofrimento no inferno. Local para onde todos nós estávamos destinados, se não fosse a sua muita misericórdia. Foi a misericórdia dele que nos salvou. Não foi o seu mérito nem o meu. Ele nos deu vida estando nós mortos. Nós éramos, a Bíblia diz, nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É o que a Bíblia diz. Tem um irmão do passado, acho que ele viveu no século 17, chamado Jonathan Edwards. Talvez o maior teólogo, o maior pastor, o maior pregador que já nasceu nos Estados Unidos. Ele, aos 17 anos, quando foi convertido, pouco depois de ter sido convertido, ele escreveu as 70 resoluções de Jonathan Edwards. Ele definiu 70 coisas que ele resolveu fazer na vida dele. E a resolução número 10, ele diz assim: eu resolvi, quando estiver passando por algum sofrimento, pensar nas dores do martírio e do inferno. O que ele está dizendo aqui? Quando eu estiver sofrendo, quando eu estiver passando por alguma aflição, por alguma dor, eu resolvi que eu vou fazer o seguinte: eu vou pensar no martírio e eu vou pensar no inferno. Porque quando eu lembrar dos mártires que morreram como tochas por amar o Senhor Jesus Cristo e não negaram a sua fé, eu vou ver que o meu sofrimento é nada diante do deles. E se isso ainda não adiantar, eu vou pensar no inferno. O que é eu ficar pegando fogo para o resto da vida? Porque quando eu lembrar disso, meu sofrimento realmente ele vai entrar no seu devido lugar. Ele é nada perto do que eu merecia. E segundo a sua muita misericórdia, meus irmãos, o que ele fez? Ele nos regenerou. A sua muita misericórdia não se contentou apenas em não nos condenar. Aprove a sua muita misericórdia nos regenerar. Mesmo tendo isso custado o que ele tinha de mais importante, de mais precioso, a vida do seu filho. Porque ele nos regenerou mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, para alguém ressuscitar, o que tem que acontecer primeiro? Morrer. A nossa regeneração custou a vida do Filho de Deus que nunca pecou. O Filho amado dele. Esse é o fruto da sua muita misericórdia. Além de não nos dar aquilo que a gente merecia, o inferno. Além de não nos mandar para a ira vindoura, ainda ele nos regenerou. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, a gente ouve muito falar que Deus é amor. Que Deus é misericórdia. Que Deus é gracioso, que Deus gosta de perdoar. Tudo isso é verdade. Mas a gente não pode esquecer que Deus é justo. Santo. Santo e santo. Ele não pode simplesmente deixar de punir um pecado.
Imagina você, um cara que entrou na sua casa num assalto, estava doidão lá, deu um tiro e matou seu filho. Deus o livre, mas imagina essa cena. Aí o cara é preso. A polícia consegue pegar. E o cara é levado diante do juiz para ser julgado por esse crime que ele cometeu. Latrocínio. Matou seu filho. Aí ele chega diante do juiz no dia do julgamento. E o juiz é um juiz que é amor, que é misericórdia, que é paz, que é benigno, que gosta de perdoar. E ele diz para o cara: realmente você errou, né? O que você cometeu é um crime terrível, mas como eu sou um Deus de amor, eu sou um juiz amoroso, pode ir embora para casa, está tudo certo. Como é que você ia se sentir? Não está certo. E Deus é assim também. Ele tem prazer em nos perdoar, sim. Ele é amor, Ele é perdão, Ele é misericórdia, mas Ele é justiça também. Ele não pode simplesmente jogar o pecado debaixo do tapete e está tudo certo, vamos que vamos. Não, Ele precisa condenar, caso contrário Ele não seria Deus. E qual foi a solução dele, meus irmãos? Para conciliar a sua misericórdia e a sua justiça. Porque os atributos de Deus não se negam um ao outro. A sua misericórdia não anula a sua justiça e a sua justiça não anula a sua misericórdia. O que ele fez? Isaías 53, versículos 4 e 5. Ele colocou sobre Jesus Cristo a nossa culpa. A Bíblia diz que certamente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós, quando olhamos para Ele lá na cruz, moído, sangrando, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, coitado. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. E Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Não pelas dele, pelas nossas, pela minha e pela sua. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É pelo que Ele fez que nós fomos sarados, fomos regenerados. Não porque merecíamos, mas por causa da muita misericórdia de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele nos regenerou, meus irmãos. Como a gente esquece disso? Qualquer afliçãozinha, qualquer sofrimento, a gente esquece da sua muita misericórdia. E o que é regeneração? Gerar de novo, nascer de novo, troca de coração, mudança de natureza, transforma você de um inimigo pecador em um filho amado pela obra de Cristo. Isso é regeneração. E Ele nos regenerou para quê? 1 Pedro, Ele nos regenerou para uma viva esperança, meus irmãos. Quantas esperanças da sua vida já foram frustradas? Na minha foram várias. Meu pai é médico. Desde que eu era criancinha, toda criança geralmente quer ser a mesma coisa que o pai é, né? Eu era criança, eu falava que ia ser médico. Eu tinha essa esperança de ser médico, né? E aí chegou a adolescência, época de vestibular, eu vi que eu não tinha a aptidão para estudar o tanto que tinha que estudar. E eu tive que abandonar essa esperança. Eu tinha também, quando eu comecei a trabalhar numa empresa grande, deu certo, eu fui crescendo, fui sendo promovido, e aí eu alimentei uma esperança de que eu ia me aposentar com 45 anos. Estou aqui, vou fazer 40 e estou bem longe de aposentar. É uma esperança que eu tive que abandonar também. Meu sogro, em 2015, nós diagnosticamos um câncer nele, um câncer no cérebro. Eu tinha esperança que ele fosse ser curado. Não foi. São esperanças que se limitam a essa terra aqui, esse tipo de esperança, se limita a essa vida aqui. São esperanças mortas. Daí vem aquela expressão, a esperança é a última que morre. E quantas outras esperanças a gente já não frustrou? Casamentos, quando muitas pessoas se casaram com a esperança de ser feliz, e o casamento acaba.
O seu filho, que você tinha uma esperança, uma expectativa grande, o filho se rebela. Quantas são as esperanças? Um emprego que não vem, a promoção que não vem. Assim são as esperanças humanas. É do tipo a última que morre, mas ela morre. Mas a nossa esperança não é assim, meus irmãos. A nossa esperança é uma viva esperança. Sabe por quê? Porque ela é mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A grande esperança do mundo hoje, por exemplo, meus irmãos, qual é? A vacina. O que o mundo está esperando? O mundo inteiro. Homens e mulheres, negros e brancos, ricos e pobres, todos esperando a grande esperança da vacina. Ela pode dar certo e pode não dar. O meu pedido a Deus é que ela dê certo, que seja uma bênção. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 19, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Não é uma vacina, não é ser curado de uma doença, não é a eleição de um determinado governante, esquerda ou direita. Não é isso que é a nossa esperança, meus irmãos. Não é a economia melhorar, nada disso é a nossa esperança. Qual é, portanto, a nossa esperança? A nossa viva esperança, versículo 4. Uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. A nossa herança, meus irmãos, é a vida eterna, nos novos céus e na nova terra. Vida perfeita num lugar perfeito. Aquele que não foi regenerado, porque essa esperança é apenas para quem foi regenerado, nós somos regenerados para essa viva esperança. Aquele que não foi regenerado, meus irmãos, a esperança dele se limita a este mundo. A esperança de quem não nasceu de novo é melhorar esse mundo, torná-lo o mais confortável possível e prolongar o máximo possível a sua vida aqui. Porque além daqui, não tem mais nada melhor. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós somos regenerados para essa viva esperança. O mesmo Jonathan Edwards diz uma frase que eu sempre cito, ele diz assim: a terra é o único inferno que os cristãos irão suportar. E o único paraíso que os ímpios irão desfrutar. E a nossa esperança, meus irmãos, é exatamente o oposto do que nós temos hoje nesse mundo. A nossa esperança, ela é incorruptível. O que isso significa? Que ela não se corrompe, não estraga, não apodrece. Ela é sem mácula, sem mancha, sem defeito, sem vírus, sem doença, sem sofrimento. E ela é imarcessível, ela não murcha. Ela não murcha. Meus irmãos, a primeira criação de Deus era muito boa, era perfeita. Não tinha nada disso que nós temos hoje. Ele mesmo, quando concluiu toda a criação, ao final do 6º dia, ele viu Deus tudo quanto fizera, e eis que tudo era muito bom. Não era bom, era muito bom. Mas com a entrada do pecado, meus irmãos, a terra se tornou o que ela é hoje. Vamos só relembrar rapidamente Gênesis capítulo 3, do 17 ao 19. Deus tinha criado todas as coisas, tudo era muito bom, mas Adão transgrediu a lei do Senhor, transgrediu a palavra de Deus, e o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. E aqui está então o primeiro encontro de Deus com Adão depois do pecado. E a Adão disse, Deus disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Sabe por que você se mata de trabalhar? Por causa disso aqui. Pecado. Ela produzirá também cardos e abrolhos. Sabe o que são cardos e abrolhos? Espinho, mato, praga, peste, vírus, doença. E tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra morte. Pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Todos os problemas que existem no planeta Terra
existem por um único problema, um único motivo, meus irmãos, o pecado, o meu e o seu. Já falei isso em oportunidades anteriores, a humanidade tende a ver o Covid-19 como um inimigo, né? Nós somos uma vítima do vírus. Nós somos uma vítima desse... Não, nós somos a causa dele. Ele não existiria se não fosse o meu e o seu pecado no mundo, o pecado de Adão. E o que é maravilhoso na misericórdia e na graça do Senhor, o capricho que Ele tem. Quando Ele criou todas as coisas pela primeira vez, Ele criou os céus e a terra, o mar, os rios, as plantas, os animais. E por último Ele criou o homem, para que o homem governasse toda a sua criação. Mas o homem, na rebeldia, pecou e se degenerou. E por causa da degeneração do homem, toda a criação foi degenerada e se tornou o que ela é hoje. O mundo é o que ela é hoje por causa do homem. Deus, podendo destruir tudo e fazer tudo de novo, porque Ele fez em 6 dias. Ele poderia ter destruído o homem, destruído a criação, faz tudo de novo. Mas como Ele já amava a mim e a você, antes mesmo da fundação do mundo, aprove a Deus pela sua muita misericórdia, não nos aniquilar, mas nos regenerar. Ele regenerou o homem na cruz de Cristo. E para esse novo homem criado na cruz de Cristo, Ele está preparando uma nova criação. Novos céus e nova terra. Uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. E o que é uma herança, meus irmãos? Uma herança é algo que um filho recebe de um pai. Não é o trabalho seu, é o trabalho do seu pai que te dá essa herança. É uma herança que nós temos para receber. É um produto da graça de Deus. Nós cantamos agora há pouco que Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E o recebimento dessa herança, meus irmãos, os filhos dos homens costumam receber as suas heranças quando os pais morrem. Mas os filhos de Deus, cujo pai nunca morre, recebem a herança quando eles mesmos morrem. É por esse motivo, meus irmãos, que a morte para nós não é um terror, mas é uma bem-aventurança. Não é a nossa herança que vem até nós, somos nós que vamos até ela. É por isso que Pedro estava ensinando aqueles cristãos que estavam morrendo essa verdade. Medo da morte, meus irmãos, é incompatível com a vida que você tem, eterna, de filho de Deus. E essa herança, ela está reservada nos céus para vós outros. Eu morava em Maringá um tempo, uns 10 anos atrás eu trabalhava lá, e eu morava lá de segunda a sexta, morava em hotel. Um dia eu cheguei lá no hotel, na segunda-feira, à noite, cansado, e cheguei lá, me dá a chave do apartamento e tal. O cara falou: senhor, eu esqueci, não sei o que aconteceu, você está sem reserva. Não, tudo bem, dá um apartamento aí. Não tinha apartamento porque estava tendo exposição lá em Maringá. Estava lotado o hotel. Aí eu fui procurar, não tinha hotel em lugar nenhum. E estava eu e um amigo meu. Nós tivemos que dormir no motel. Eu e o Beleza fomos para o motel. Mas cada um num quarto, claro, né? Mas a nossa herança, meus irmãos, não corre esse risco. Ela está reservada. Ela está reservada nos céus para vós outros. Versículo 5. Está reservada para quem? Para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Olha a segurança que nós temos. A nossa herança está reservada nos céus, para vós outros, e vós sois guardados para a herança, pelo poder de Deus. Se você creu no Senhor, meu irmão, não há a menor chance de você não receber a sua herança. Não há a menor chance de você perder a sua salvação. Jesus diz assim: eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém
vai arrebatar você da minha mão. O apóstolo Paulo diz assim: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você tem uma herança reservada nos céus, pelo poder de Deus. E este mesmo poder está guardando você aqui para que você chegue até a herança. Que segurança nós temos, meus irmãos. Como nos esquecemos disso com facilidade. A salvação nossa está preparada para revelar-se no último tempo. A nossa salvação, meus irmãos, ela acontece em 3 tempos: no passado, no presente e no futuro. A nossa salvação, no passado nós fomos justificados na cruz de Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nós já temos paz com Deus no dia que nós fomos justificados. Agora nós estamos sendo salvos no presente, no tempo presente. Salvos do nosso próprio pecado. Da nossa alma corrompida e contaminada. Nós estamos sendo no presente santificados. E no futuro, essa aqui, a salvação preparada para revelar-se no último tempo, é o tempo da glorificação, quando eu e você receberemos um corpo igualzinho o do Senhor Jesus Cristo. Exceto pelos cravos, porque o corpo dele é o único corpo imperfeito, digamos assim, do céu. Porque ele carrega por toda a eternidade os cravos e o seu lado. Mas todos nós receberemos, meus irmãos, esse corpo glorificado. É uma certeza. 1 João 3,2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, e esse dia está perto, meus irmãos, esse dia está chegando. Quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Versículo 6 de 1 Pedro, diz assim: nisso exultais. Nisso exultais. Nisso o quê? Nisso tudo que nós falamos agora. Na muita misericórdia, no bendito Deus e Pai, no Senhor Jesus Cristo que se ofereceu em seu favor. Não porque você merecesse, mas porque Ele é misericórdia, porque Ele é graça, porque Ele é bom, porque Ele é amor, porque Ele é justo. A fonte, meus irmãos, de alegria no cristianismo, a fonte de alegria no Evangelho, a fonte de exultação, é o próprio Deus. E o que Ele fez, não as circunstâncias. A fonte de alegria na falsa religião é dinheiro, saúde, prosperidade, emprego, relacionamento certinho, casamento bom, filho beleza. É isso que a falsa religião promete. Nós, porém, meus irmãos, exultamos com alegria nas obras que Deus fez em nosso favor. É interessante que aqui nesse mesmo versículo tem a palavra exultais. Exultar é pular de alegria. E contristado. É muito triste. Como pode? Estar muito triste e ao mesmo tempo exultando de alegria. Pela viva esperança que nós temos e os demais não têm. Esse é o ensino de Pedro. A essência do ensino dessa passagem é essa, que nós exultamos. A nossa esperança, a nossa alegria não está nas circunstâncias, mas no próprio Deus. Nós não somos livres de problemas. Mas nós temos uma alegria que sobrepuja qualquer tristeza vinda de qualquer problema. A falsa religião, olha essa frase aqui: a falsa religião prega um Deus que está aqui para resolver todos os seus problemas e com isso te fazer feliz. O Evangelho, porém, mostra um Deus que te enche de alegria, não obstante todos os problemas da vida, que são muitos e dos quais Deus nunca prometeu te isentar. É boa frase, né? Sabe quem escreveu?
Eu. Ficou boa, né? A falsa religião prega um Deus que está aqui para resolver todos os seus problemas e com isso te fazer feliz. O Evangelho, porém, mostra um Deus que te enche de alegria, não obstante todos os problemas da vida, que são muitos e dos quais Deus nunca prometeu te isentar. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram lançados numa fornalha. Os únicos 3 fiéis que tinha ali, os únicos crentes que estavam ali naquele momento, não foram isentos da fornalha, foram lançados na fornalha, mas Deus estava com eles. O nosso irmão Rafael Perilli perdeu o pai na semana retrasada. Oramos incessantemente pela restauração do seu Antônio, mas infelizmente ele foi. Seu Antônio era um crente. Foi atingido da mesma forma, pelas provações. E eu pude trocar uma mensagem com o Rafa, ele estava contristado, sim. Quem não fica contristado por perder o pai? Mas ao mesmo tempo ele estava exultando na esperança. Ele falou, eu vou estar em breve com meu pai de novo. Nós não somos como os demais, meus irmãos, que não têm esperança. Nós somos regenerados para uma viva esperança. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E ele diz assim agora, nesse mesmo versículo, a característica das provações. Ele diz assim, no presente. No presente nós vamos ter provação. Isso é um fato. E as provações são várias. E elas trazem o quê? Tristeza. Porém, elas são breves. Por breve tempo, meus irmãos. Ainda que você tenha um problema aí, que dure a sua vida inteira, desde o dia que você nasceu até o dia que você vai morrer, ela é breve. Porque 80 anos, 90 anos, 100 anos, comparado com a eternidade, se resume a nada. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4, 17 e 18, ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. A nossa herança não se vê, mas ela é eterna e está lá. O nosso sofrimento a gente está vendo, mas ele é temporal. Fica tranquilo, por breve tempo. E agora eu quero chamar a atenção dos irmãos para um negócio importante aqui. Se necessário. Necessário. A Bíblia está dizendo que é necessário nós passarmos por provações. Esses dias eu estava dando banho na minha filhinha, 2 anos, fez 3 anos essa semana. Depois que terminou o banho, ela ficou brincando no banheiro, ensaboou o chão, aí ela deitava de barriga no chão, empurrava de uma perninha e ia escorregando até na outra parede. E aí eu vi que ela ia bater o rosto. Falei, filha, para que você vai bater o rostinho. E ela fingiu que não ouviu, e continuou indo de lá e para cá. Eu podia, preocupado com a saúde física dela, para não bater o rosto, eu podia enxaguar ali, ó, chega, acabou. Mas eu deixei ela bater o rosto. Porque mais importante naquele momento do que ela aprender, ela não bater a cabeça, era ela aprender que quando eu falo é importante. Então eu permiti que ela escorregasse, não deu outra, deu 2 escorregadinhas, bateu o coco lá e começou a chorar. Então, por que é necessário nós passarmos por provações? Porque nem sempre, meus irmãos, nós aprendemos ouvindo. Nem sempre nós aprendemos lendo. Então o Pai que nos ama permite que a gente passe pelas provações para que nós possamos aprender. As provações, meus irmãos, na sua vida e na minha, se nós somos feitos filhos de Deus, elas não são um castigo de Deus. E Ele também não se esqueceu de você. É algo que Ele permitiu para que você... É um ato de amor de um pai que quer ensinar um filho. Deus não nos aflige de bom gosto. Ele faz apenas para nos ensinar algo importante. Tinha um texto longo de Hebreus, mas eu vou passar, meus irmãos, sobre esse assunto, mas depois se o irmão quiser ler em casa, Hebreus capítulo 12, do 5 ao 11. Por que Deus nos permite passar por provações? Para nos ensinar.
Portanto, e aí, olha o que um irmão do passado, Warren Wiersbe, disse sobre isso. Quando Deus permite que seus filhos passem pela fornalha, Ele mantém os olhos no relógio e a mão no termostato. Se nos rebelarmos, Ele reinicia o relógio, Ele solta o cronômetro de novo. Mas se nos sujeitarmos, Ele não permite o sofrimento 1 minuto além do necessário. O que importa é aprender a lição que Ele deseja ensinar. Portanto, meus irmãos, qual o propósito de Deus com as provações? Versículo 7, para a gente encaminhar para o final. Por que Deus permite que nós passemos por provações? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, honra e glória ao Senhor Jesus. Matthew Henry disse assim: o ouro é o mais valioso, puro, útil e durável de todos os metais. Assim é a fé entre as virtudes cristãs. O ouro ele é purificado no crisol. É um negócio que esquenta, 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 mas muito quente, fica vermelho, joga o ouro lá dentro, o ouro derrete. Tudo que não é ouro pega fogo, só sobra o ouro fica puro. A fé é purificada pelas provações. Provérbios 17:3 diz assim: o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Salmo 66 diz assim: pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos provaste. Isso que você está passando, meus irmãos, se você está passando por algum tipo de provação, Deus está te provando. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos fizeste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. A diferença entre o ouro e a fé é que cada vez que o ouro é provado, ele fica menorzinho, a fé vai crescendo. A gente vai sendo transformado de fé em fé, de glória em glória, à imagem do Filho de Deus. Nos livrando das impurezas desse mundo. É preciso, portanto, meus irmãos, compreender a importância, o papel das tribulações na nossa vida, para que a gente não se fique abatido. Mas, pelo contrário, nos regozijemos. Tiago diz assim: meus irmãos, tendem por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Jó falou assim: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Então, quais são os benefícios das provações, meus irmãos? São 3, na minha visão. Primeiro, forma o caráter de Cristo em nós. Aumenta a nossa fé. Nos livra de impurezas. Segundo, ele tem um segundo benefício. Ele traduz a malignidade espiritual do pecado. Você lembra que quando Jesus ensinava, ele ensinava por parábolas? Por quê? Porque ele queria traduzir uma realidade espiritual que nós não compreendemos, então ele usava histórias comuns para que a gente pudesse entender com a nossa mente coisas espirituais. Ele precisa traduzir para nós isso. Da mesma forma, meus irmãos, o sofrimento, a dor física, a dor emocional, o sofrimento, traduz para nós o quão maligno é o pecado no reino, no âmbito espiritual. Porque se não fosse assim, a gente jamais perceberia o quanto o pecado é maligno. Então a terra se tornou maldita por causa do pecado, para que a gente possa experimentar o quão terrível é o pecado. Compreenderam, irmãos? E a terceira benefício das provações é que ela aumenta o nosso desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Quando você está passando por tribulação, por provação, não dá vontade de ir para casa? Não dá vontade que o Senhor volte logo? Então o papel das provações é nos desarraigar desse mundo, desmamar a gente daqui. A provação ela aumenta o valor da nossa esperança. Quando você passa por esse monte de problema, complicação, você almeja mais que o Senhor volte logo e deseja logo estar em casa. Como Tozer, no primeiro dia de aula, queria que o papai viesse buscar. Então, para a gente fechar, meus irmãos, vamos resumir o ensino desse texto de Pedro. Primeiro,
A aflição é universal. Como o pastor Maurício sempre diz, não existe cristianismo Disney World. Não alimente uma expectativa de que por você ser crente, a sua vida, seus problemas estão resolvidos. Você vai se frustrar com o teu cristianismo. Esse é o ponto. Primeiro ponto, a aflição é universal. Segundo, Deus tem diferentes propósitos com as aflições. Para os ímpios, as aflições são sim uma prévia do seu juízo. Já está preparando eles para o juízo final. Mas para nós, cuja condenação já caiu toda sobre Jesus, as provações, meus irmãos, elas são uma disciplina amorosa de um pai que ama e está formando o seu caráter em nós. Terceiro, as provações são necessárias. Necessárias. Porque elas formam o caráter de Cristo em nós, porque elas mostram a malignidade espiritual do pecado, e porque elas elevam os nossos olhos aos céus. E quarto, a nossa alegria não consiste nas circunstâncias. Nós podemos sim nos alegrar com as circunstâncias, e devemos. Mas a nossa alegria, a nossa exultação, ela está no próprio Deus e na sua graça. Na sua muita misericórdia. No novo nascimento. Na regeneração. Na viva esperança que nós temos. A herança que nós vamos receber. Incorruptível, sem mácula, imarcessível, garantida, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados aqui pelo poder de Deus. Essa é a nossa verdadeira fonte de alegria. E agora, o último texto. Nós ainda não vemos a nossa herança. Como eu disse, a gente, diferente dos filhos dos homens, nós, os filhos de Deus, só vamos receber a nossa herança quando a gente partir. E lá a gente vai recebê-la. Mas o apóstolo João viu a herança. Ele teve um pequeno vislumbre dessa herança e ele nos deixou relatado para que a gente possa apenas contemplá-la de longe e esperar um pouco mais. Apocalipse 21, de 1 a 5. Diz assim, o apóstolo escrevendo. Olhando para a herança, o que ele viu? Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para essa viva esperança. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua muita misericórdia. Porque aprouve a tua muita misericórdia depositar sobre o teu Filho Jesus Cristo todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade. E aprouve, Senhor, a tua graça e a tua muita misericórdia nos refazer na cruz de Cristo. Nós havíamos nos degenerado por conta do pecado, algo que o Senhor tanto detesta. Mas aprove a Ti, ó Pai, por causa do Teu amor incondicional que nos elegeu antes da fundação do mundo, condenar o nosso pecado no Teu Filho Jesus, em quem o Senhor depositou toda a ira que o Senhor deveria colocar sobre nós. Obrigado por esta tão bendita salvação, pela Tua regeneração, porque nós fomos regenerados, como acabamos de ler, para uma viva esperança. Novos céus, nova terra, onde não vai mais ter vírus, onde não vai mais ter falta de leito, não vai mais ter nem mesmo hospital, porque eles serão desnecessários, não vai mais ter governantes corruptos, não vai mais ter tudo isso que nós temos aqui. Nunca mais, Senhor, lá na nossa herança nós vamos experimentar problemas de relacionamento, porque o Senhor mesmo será tudo em todos. Nós te louvamos, Senhor, por tão grande salvação.
Pedimos que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações, porque todos nós passamos por aflições, por várias provações. Mas aplica, Senhor, a Tua palavra para que nós possamos aprender o que Tu queres nos ensinar por meio das provações. E nunca, Senhor, permita que nós deixemos de exultar nessa tão grande esperança que custou tão caro para Ti e nos foi dada de graça. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Bendito é o Teu nome. Bendito é o nome do Teu Filho Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém.